Está reaberta a sessão, então, da Comissão de Constituição e Justiça. Na pauta da sessão do dia 24 de junho de 2025, restou análise, voto de relatoria e discussão e votação da medida provisória 265 de 2025, que foi lida no expediente de 22 de 5 de 2025, chegou à Comissão de Constituição e Justiça em 29 de 5 de 2025, pautada na sessão de hoje. Esta medida provisória número 265 de 2025, ela altera o artigo 4º da Lei número 18.672, 2023, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc, e a assistência financeira para o pagamento das mensalidades dos cursos de graduação frequentados por estudantes em instituições de ensino superior, que especifica e estabelece outras providências. O autor é o Governo do Estado e avocado à relatoria é o deputado Pepe Colasso. Vamos ao relatório. Nos termos regimentais, avoquei a relatoria da medida provisória número 265/2025, adotada pelo Governador do Estado em 21 de maio de 2025, com o objetivo de aprimorar a destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, o Fundesc, em consonância com o que dispõe a legislação e o aprimoramento contínuo das políticas públicas, que, em síntese, propõe: a linha A, autoriza no segundo semestre de cada ano a redistribuição proporcional dos recursos excedentes entre as instituições com base no número total de estudantes matriculados, após a distribuição inicial prevista no caput e no parágrafo 6º do artigo 11 da Lei nº 18.672, de 2023. B, estabelece que os recursos excedentes apurados ao final de cada exercício deverão ser utilizados para complementar o programa Universidade Gratuita, conforme a Lei Complementar número 831, de 2023. C, a linha C, e que, excepcionalmente em 2025, a redistribuição dos recursos excedentes será permitida também no primeiro semestre, de forma excepcional, para evitar perdas e ampliar o atendimento imediato. A exposição de motivos, número 24, 2025, subscrita pela Secretaria de Estado da Educação designada, Patrícia Loerdes, destaca a relevância e a urgência da matéria nos seguintes termos. Diz ela: submetemos à apreciação de Vossa Excelência a presente exposição de motivos que fundamenta a necessidade e alteração do artigo 4º da Lei 18.672, de 31 de julho de 2023. Tal alteração tem por objetivo de aprimorar a destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, Fundesc, em consonância com o que dispõe a legislação e o aprimoramento contínuo das políticas públicas. A proposta inclui os parágrafos 3º e 4º do referido artigo, com vistas a autorizar a redistribuição proporcional dos recursos excedentes entre as mantenedoras que possuam estudantes inscritos e não contemplados, após a distribuição prevista no caput e no parágrafo 6º do artigo 11 da lei. Essa medida tem por finalidade ampliar a assistência financeira aos estudantes e garantir que o montante dos recursos seja destinado ao atendimento aos estudantes matriculados em curso de graduação. Com isso, assegura-se que eventuais saldos financeiros retornem ao próprio fundo, reforçando o compromisso do Estado com a ampliação do acesso ao ensino superior e a continuidade das políticas públicas, promovendo o uso dos recursos públicos, com vistas ao atendimento ao direito constitucional. Destacamos ainda a urgência e relevância da adoção imediata da medida proposta, considerando a iminente execução orçamentária do exercício em curso e a necessidade de assegurar o pleno atendimento aos estudantes. Assim, submetemos a presente proposta à apreciação de Vossas Excelências. Vamos ao voto. Nessa fase, processual, em cumprimento aos artigos 314 e 72, inciso 2 do regimento interno desse Parlamento, compete a essa Casa de Comissão de Justiça
examinar a administração parcial ou total da medida provisória em foco, adotada nos termos do disposto do artigo 51 da Constituição do Estado de Santa Catarina, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Pois bem, em linhas gerais, verifica-se que a medida provisória de apreciação tem como objetivo autorizar a redistribuição proporcional dos recursos excedentes entre as mantenedoras que possuam estudantes inscritos e não contemplados, após a distribuição prevista no caput e no parágrafo 6º do artigo 11 da Lei número 18.672, de 31 de julho de 2023. Essa medida tem por finalidade ampliar a assistência financeira aos estudantes e garantir que o montante dos recursos sejam destinados ao atendimento dos estudantes matriculados em cursos de graduação. Com isso, assegura-se que eventuais saldos financeiros retornem ao próprio fundo, proporcionalmente ao número total de estudantes matriculados, reforçando o compromisso do Estado com a ampliação do acesso ao ensino superior e a continuidade das políticas públicas. Assim sendo, pode-se afirmar primeiramente que a matéria objeto da medida provisória em referência não está prevista entre aquelas sobre as quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar tal espécie normativa. Tampouco constitui reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia, estando observada assim a vedação precituada no artigo 51, parágrafo 3º também da Constituição Estadual. Quanto à coexistência dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, entendo suficientemente demonstrado os autos, sobretudo, à luz dos elementos trazidos na exposição de motivos e da disposição prevista no artigo 2º do projeto de lei, que visa garantir a continuidade do pagamento das bolsas a alunos que já estão devidamente matriculados e frequentando os cursos de graduação. No mais, a medida provisória em tela se harmoniza com a ordem constitucional vigente nas vertentes formais e material, respectivamente. Por fim, a medida provisória atende aos requisitos da técnica legislativa, tendo redação clara, precisa e objetiva. E alerto aos senhores deputados dessa comissão que nós estamos no prazo limite regimental para deliberar sobre essa medida provisória, tendo em vista que é uma medida provisória, nós temos 2 sessões para deliberar na CCJ, desde que ela dá entrada. Como nós tivemos a sessão de São Miguel do Oeste, itinerante, semana passada não tivemos CCJ, essa é a 2ª sessão, nós temos a obrigatoriedade de fazer a avaliação, senão ela vai acabar indo para o plenário diretamente. Coloco, então, encerrando, eu voto pela admissibilidade total da tramitação processual da medida provisória número 0265/2025 e coloco em discussão dos senhores deputados. Deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Pepe Colasso, deputados da Comissão de Constituição e Justiça, Alex Brasil, deputado Maurício Peicher, deputado Volney Weber, deputado Tiago Zilli e deputado Altair Silva, todos aqueles que nos acompanham pela transmissão da TVA ou pelas redes sociais da Assembleia, aqui em plenário. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a proatividade e a firmeza de propósito do deputado presidente Pepe Colasso em fazer pautar, nesta tarde, as medidas provisórias que versam sobre universidade gratuita e Fundesc. Essa foi uma posição firme do deputado Pepe Colasso, nosso presidente, e dos deputados aqui da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de fazer o enfrentamento desse tema. E é importante que se diga, quanto às medidas provisórias de modo geral, as medidas provisórias, sim, por um lado, elas vigem, como o próprio nome diz, provisoriamente. Elas vigem, elas têm vigência, elas estão em vigor, elas surtem efeito, como o próprio nome diz, provisoriamente. E depende do quê? De uma conversão em lei. Porque o que é provisório deixa de existir. Se não há conversão em lei, o que é provisório deixa de acontecer. Então, se fosse tão automático assim, nem precisaria ser submetido à Assembleia Legislativa e não teria um processo legislativo para isso. Então é importante colocar esse esclarecimento. Medida provisória está em vigor? Sim, está. Provisoriamente, porque ela depende necessariamente da sua conversão em lei para ter efetividade ou não para frente. E aí o deputado Pepe Colasso nos coloca essa questão de prazo. E nós estamos aqui responsavelmente dentro do prazo legal.
há duas medidas provisórias que serão apreciadas hoje. Esta é uma primeira. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela trata de temas jurídicos, né, e por isso que é importante fazer esse esclarecimento. Essa medida provisória, ela vai ser convertida, se aprovada, em uma lei ordinária. E as medidas provisórias, elas têm exatamente esse propósito, buscar a sua conversão lá na frente em lei ordinária. E esse objetivo da primeira medida provisória que nós estamos analisando, altera a lei ordinária que permite o que é justo. Se há um eventual saldo em relação à universidade gratuita, Fundesc, que esse saldo seja imediatamente reaplicado para que mais estudantes sejam contemplados. Isso foi sempre o propósito da Assembleia Legislativa. E esse foi sempre o espírito do programa, incluir, tanto quanto possível, mais alunos. Então, a objetivação dessa medida provisória é isso, é garantir na lei que, havendo um saldo em algum dos fundos, que o saldo seja reaplicado necessariamente para investir, para que mais estudantes possam ter acesso às suas bolsas. Por isso, eu, no meu voto, senhor presidente, acompanho integralmente o voto do deputado relator, o presidente da CCJ, o deputado Pepe Colasso. Continue discussão o referido projeto. Presidente, com a palavra. Desculpa, com a palavra, deputado Maurício. Presidente Pepe Colasso, demais membros desta comissão, aqueles que estão nos acompanhando, é importante salientar que a medida provisória, ela vem do governo do Estado. É uma proposição a esta Casa pela urgência que se tem, porque a partir da edição da medida provisória, ela já é legal, já pode ser feita. E é lógico, ela tem um tempo para tramitar na Assembleia Legislativa, que é de 60 dias, para poder aprová-la, para se tornar lei, e daí sim ser medida permanente com a lei. Aqui tem, no nosso regimento, a medida que diz que é 2 sessões da Comissão de Legislação para aprová-la. E aí está sendo cumprido também o regimento, espero que seja sempre. O governo que tem esse mérito de ter mandado para cá para fazer a redistribuição desse recurso, que é justo, sobrou, não pode ficar na cota, é daquele que é devido. Então, a partir do momento que foi editada a medida provisória, já estava valendo. Agora, nós vamos dar legalidade com a aprovação de uma lei ordinária que vai ser transformada a partir da medida provisória, bem explicou o deputado Napoleão. Então, o governo está fazendo a sua parte e a Assembleia está fazendo a sua parte. Então, com certeza, nós somos favoráveis que fosse aprovado hoje mesmo. Esta aqui nós somos favoráveis que aprove hoje, para poder já, a partir de amanhã, se trabalhar na lei ordinária para aprovação aqui na Assembleia. Então, o meu voto é pela aprovação. Acompanhe o relator Pepe Colasso. Com a palavra, o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente, nobres colegas deputados que compõem a CCJ, assim como também a todos que aqui estão presentes e nos acompanham pela TVA e os canais de comunicação desta casa. Bem falei na minha fala anterior, dentro da audiência pública, de alguns exemplos. Vários programas de governo nasceram há tempos atrás e foram sendo adequados, melhorados, aperfeiçoados. E aqui nós temos Universidade Gratuita, um programa que nasceu para ficar, porém ainda é um bebezão. E esse tem que ser agora aperfeiçoado. E a medida provisória que o governo Jorginho Melo encaminha para esta casa, nada mais é do que corrigir aquilo que ficou um pouco pendente ou que não ficou bem adequado. Então, parabéns ao governador, parabéns pela sensibilidade. Napoleão já deu o seu voto aqui. Pepe Colasso é o presidente. Esse não vota por enquanto. Mas o nosso líder do governo também. Mas a relatoria foi minha. Enfim, o meu voto aqui também pela admissibilidade, pela continuidade da tramitação desse importante projeto nessa casa. Então, eu voto favorável à medida provisória para depois transformar em lei, arrumando esse percalço, essa situação que trouxe bastante desconforto a muitos alunos.
Continue a discussão. Coloco, então, em votação o parecer favorável. Parecer favorável à medida provisória 265/2025, de autoria do governador do Estado. Em votação, os deputados favoráveis para a comissão dos contrários se manifestam. Fica aprovado o referido projeto pelo voto de todos os deputados presentes na presente sessão. Incluo como extra pauta na sessão de hoje o relatório e voto ao projeto de lei complementar número 0009/2025, que altera a lei complementar número 831 e a lei número 18.672, ambas de 2023, para reestruturar o calendário de seleção de estudantes para o Programa Universidade Gratuita e o Fundesc. A autoria do deputado Napoleão Bernardes e a relatoria do deputado Pepe Colasso. Esse projeto, de autoria do deputado Napoleão, ele propõe alterações na lei complementar 831 e na lei complementar 18.672, ambas de 2023, visando garantir a conclusão antecipada dos processos seletivos relativos ao Programa Universidade Gratuita e ao Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico, Fundesc, antes do início das matrículas nas instituições universitárias. Além disso, a proposição estabelece a responsabilização financeira do Estado pelos prejuízos suportados por estudantes cadastrados e não contemplados pelos programas mencionados. Na justificativa anexada aos autos, o autor destaca que o atraso na divulgação dos resultados dos processos seletivos tem provocado graves prejuízos financeiros e emocionais aos estudantes e suas famílias, especialmente aqueles provenientes de contextos vulneráveis. A proposta objetiva corrigir essa situação e assegurar maior segurança jurídica e previsibilidade no planejamento acadêmico e financeiro dos estudantes beneficiados pelos programas. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária e encaminhada a essa comissão. Vamos ao voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica e legislativa das proposições. Em relação à constitucionalidade formal, a matéria está adequadamente proposta por meio de projeto de lei complementar, nos termos do artigo 170 da Constituição Estadual, observando-se as competências legislativas atribuídas ao Parlamento Estadual. No tocante à constitucionalidade material, a proposição encontra respaldo na Constituição Federal e na Constituição Estadual, sobretudo no que tange à garantia da educação como direito fundamental e o acesso aos níveis mais elevados de ensino, vazada no artigo 205, acumulado com o artigo 208, inciso 5, da Constituição Federal e artigos 170 e 171 da nossa Constituição Estadual. E a responsabilidade objetiva do Estado frente aos prejuízos causados por ações ou omissões administrativas, conforme estabelece o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ademais, considerando a relevância da matéria, entendi oportuno apresentar, juntamente com este voto, uma emenda substitutiva global, que aprimora a redação, aliás, excelente redação, feita pelo deputado Napoleão Bernardes, que é o proponente desse projeto de lei complementar, destacando especialmente a ampliação da responsabilidade do Estado ao incluir explicitamente o Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico, Fundesc, como objetivo das obrigações previstas. A emenda substitutiva global estabelece claramente que o Estado deverá assumir e ressarcir débitos relativos a mensalidades e matrículas vencidas e vencendas, abrangendo tanto o Programa Universidade Gratuita quanto o Fundesc. Além disso, define critérios objetivos relacionados à renda familiar dos beneficiários, prevendo faixas específicas de renda para medicina e demais cursos, o que confere maior precisão e transparência ao processo seletivo. Por fim, a emenda proposta prevê efeitos retroativos a partir de 16 de junho de 2025, visando assegurar uma proteção abrangente aos estudantes prejudicados pela situação que deu origem à proposição. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar 0009/2025, que eu coloco em discussão, senhores deputados. Deputado Napoleão. Caro senhor presidente e relator da matéria, lembrando que é com emenda substitutiva global.
Caro deputado PP, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e relator dessa matéria, colegas deputados já saudados e mencionados, todos aqueles que nos acompanham. Reitero o que já disse na tribuna, no âmbito da audiência pública, e disse exatamente que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque por vezes pode aparentar nas discussões que está havendo um fla-flu a respeito de quem é contra ou a favor da universidade gratuita. E nesse aspecto nós estamos todos no mesmo barco. Somos todos favoráveis à tese do programa, ao conceito do programa. Nós queremos, sim, universidade gratuita e Fundesc atendendo aos catarinenses que mais precisam e que mais tenham necessidade. Nunca e em nenhum momento, houve discussão aqui na Assembleia, nem sequer de corredor, em algo que pudesse atentar contra o programa. Zero. Porque o que se viu na audiência pública foi aparentemente menção ou sentimento de alguns que pudesse haver uma reação de contrariedade ao programa. Zero. Quanto à tese, quanto ao conceito, a Assembleia Legislativa, inclusive, foi favorável e que se empenhou muito para que o programa fosse aprovado. E como bem destacou aqui o líder do governo, o deputado Maurício Pecher, uma iniciativa do governador que teve a chancela da Assembleia Legislativa e que, justamente, esse é o nosso ponto, para garantir a credibilidade do programa, o futuro do programa, que mais e mais catarinenses possam vir ser beneficiados, para evitar a judicialização do programa, porque o pior cenário é esse. O pior cenário é esse primeiro semestre aqui não ficar resolvido, vir a judicialização do programa e numa canetada do juiz suspender liminarmente o programa. Esse é o risco. E nós aqui estamos com seriedade e responsabilidade, querendo corrigir a rota, querendo adequar a rota, querendo pontuar a rota. E qual é a rota? Nesse ponto específico. Em primeiro lugar, se constatou, e não está se culpando ou apontando o dedo, o que se constatou ao longo da vigência do programa? O calendário estava invertido. Ao exigir primeiro a matrícula e, por via de consequência, o pagamento das mensalidades, para depois o aluno saber se está beneficiado ou não pelo programa. Isso é como alguém imaginar que daqui a um mês vai ser selecionado para o emprego e com um mês de antecedência financiar o carro, financiar a casa. Não dá. A gente precisa ter primeiro a certeza se vai estar no programa ou não. E aí decide pela matrícula ou não. E o que se percebeu nesse primeiro semestre? Claro, há muito mais estudantes do que a capacidade orçamentária. Então, o que se constata em relação a isso? Primeiro, a seleção. A pessoa está aprovada, se inscreve, se matricula. Pessoa não está aprovada, ela vai saber disso. E aí ela vai avaliar. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Até porque, para os estudantes do primeiro semestre, muitos deles, eles acabaram na crença de que estariam no programa, abrindo mão, por exemplo, do FIES, um financiamento estudantil. Poderiam ter tido FIES, mas entre pegar um financiamento ou estar na universidade gratuita, obviamente, preferiram uma universidade gratuita. Quando eu falo universidade gratuita, a gente está, obviamente, incluindo o Fundesc. Então, o que a gente quer dizer aqui? Primeiro ponto, houve uma constatação dessa inversão de calendário. A gente levou esse tema à tribuna já há 2, 3 semanas, com muita firmeza. Os relatos que nós recebemos foram os mais sensíveis, os mais dramáticos, e continuam vindo. Então, qual foi a nossa proposição lá atrás? Propor este projeto de lei complementar, que é anterior à medida provisória do governo. Nós propusemos o projeto de lei complementar, e depois, mais tarde, veio a medida provisória do governo. A medida provisória do governo, ela ataca exatamente isso. Faz a inversão. Primeiro a seleção, depois a matrícula. Se veio uma medida provisória, e medida provisória na Constituição, ela é clara, né? Tem um caráter de relevância e urgência. Se o governo editou uma medida provisória, reconhecendo, portanto, urgência da medida, ela é urgente e tem que ser atacada. Então o Estado reconheceu que há esse problema e está corrigindo para frente. O primeiro ponto deste projeto de lei complementar que nós estamos aprovando, e que foi original, depois disso veio a medida provisória, o primeiro ponto é exatamente esse: corrigir o calendário, fazer um cronograma adequado. Primeiro a seleção, depois a matrícula. E aí quem não está selecionado faz as suas avaliações. Neste ponto coincide
o projeto de lei complementar que eu apresentei e que mais tarde veio a medida provisória. Qual é o meu ponto? Se o Estado, deputados, editou uma medida provisória reconhecendo que realmente tem que dar uma invertida, é porque o Estado reconheceu que, de boa fé, pessoas foram induzidas a erro. Então, o projeto de lei complementar e a medida provisória, elas resolvem esse problema para frente. Então, daqui para frente, aprovando o projeto de lei complementar ou a medida provisória, daqui para frente, isso está zerado e não vai mais acontecer com ninguém. Agora, é justo não acontecer mais com ninguém e deixar os endividados da universidade gratuita com pensão na mão? É justo deixar essas pessoas que sonharam, acreditaram num sonho, hoje vivendo um pesadelo, um inferno em vida? E então, o projeto de lei complementar vem ao encontro desse objetivo, incluir uma cláusula de transição para que os alunos deste primeiro semestre que estão vivendo o que estão vivendo, obviamente aqueles que são aptos, estão dentro dos critérios do programa, para que esses alunos aptos e dentro dos critérios dos programas, eles sejam ressarcidos e não seja cobrado deles essa dívida, uma dívida que é injusta, porque foi arcada de boa fé. E eu estou defendendo isso em nome da credibilidade do programa e pelo futuro do programa e para que o programa dê certo e que mais e mais gente possa sonhar e viver esse sonho junto. É pela defesa do programa que nós somos a favor desse projeto de lei e por isso a gente pede a aprovação dos deputados da Assembleia. Continua em discussão, referido projeto, deputado Maurício. Senhor presidente, veja bem, eu quero que entendam que é com muita responsabilidade daquilo tudo que eu vou falar aqui. Primeiro, nós não estamos discutindo a medida provisória que o governo mandou para que possa regularizar esta situação de matrícula antecipada e pagar antecipado. Não é isso que nós estamos votando agora. É um projeto de lei apresentado pelo deputado Napoleão, que traz no seu bojo aquilo que está escrito na medida provisória. E que, com muita razão, nós concordamos tanto assim que o governo do Estado mandou para cá a medida provisória justamente para regularizar isto. Não é legal, não é compreensível que o estudante passe no vestibular, faz a matrícula, a universidade chama e diz, olha, você está apto para receber a gratuidade. O estudante faz a festa, os pais fazem a festa, porque é o sonho de cada um. Todo mundo faz a festa, depois a universidade chama e diz, olha, infelizmente o recurso não deu para todo mundo. E aí nós não vamos te restituir. Ou você continua ou abandona e perde dinheiro e fica com a dívida. Não é correto isso. Mas isto não é responsabilidade do governo. Foi o governo que errou. Eu tenho que continuar com a palavra. Garanto o direito a... Por favor, eu gostaria que, como presidente da sessão, gostaria de pedir, né, a educação de todos para que o nobre deputado Maurício possa discorrer com o seu debate, com sua opinião aqui perante esse... Eu sei que é acalorado, o debate é intenso, todo mundo está, né, à flor da pele, nervoso, mas cada deputado tem que ter o direito de exercer o seu mandato na sua plenitude. Então, pediria, né, toda a licença, a vênia e a educação dos presentes para que o deputado Maurício pudesse discorrer esse assunto. O que eu quero explicar, deputado, é que a universidade não poderia ter feito isso. Dado essa esperança e voltar, eles deveriam se responsabilizar por isso, mas não tem recurso para fazer. Daí, agora vão jogar nas costas do governo essa responsabilidade para pagamento daquilo que não estava previsto. Quando nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa a lei, nós aprovamos o orçamento e o número de alunos que iria ser atendido. Nós sabíamos disso. Agora ficou alguns de fora. E é isso que nós estamos aqui, e aí tem a minha luta para regularizar isso e fazer com que esses pais, ou esses alunos, na verdade, os pais, muitos deles é que pagam a conta, né? Mas os alunos possam... Essa é a nossa luta. O que eu receio realmente é o problema que vai dar depois.
Por quê? Quando, com a PL do deputado Napoleão, cria um mecanismo que o governo é obrigado a pagar, isso é um valor de 115 milhões cada semestre. Então, nós estamos falando de 230 milhões no ano. Da onde vai ser retirado esse dinheiro? A Assembleia, o deputado, quem faz a lei, tem que dizer de onde vai ser retirado o recurso. De orçamento, porque aqui nós vamos aprovar na Comissão de Legislação, porque tem legalidade. O problema vai ser na Comissão de Finanças, que lá vai ter que ser explicado de onde vai ser tirado o dinheiro para pagar essa conta. Eu não sou contra. Se eu fosse também pai de um aluno, eu estaria brigando, lutando até o final para poder, afinal de contas, tem uma dívida. Afinal de contas, foram enganados, sim, apesar de estar escrito lá, quando fizeram o requerimento, que poderiam não receber, mas era pequeno, ninguém viu, ninguém foi orientado para dizer, olha, é capaz de vocês não receberem. Agora, nós temos o problema. A minha preocupação vai ser depois que é aprovada a lei aqui, vai para a Comissão de Finanças, vai ter que explicar de onde vem esse recurso e de onde vai ser tirado. Digamos que a Assembleia continue. Vão aprovar porque os pais estão pressionando, os alunos merecem, tem mérito, vai aprovar. Esse projeto vai ter uma DIN. Primeiro vai vir o veto para cá, vai vir o veto. Nós derrubamos o veto, o governo vai ter uma DIN. Por isso, a minha sugestão, eu já disse antes, mas estão levando para frente, deveríamos sentar com o governo, sim, para ver de que maneira vai ser restituído isto. Se é vindouros lá para frente, não vamos mais, então, vão pegar o dinheiro lá do ano que vem, botar nesse ano, para contemplar vocês, e daí, lá na frente, não se dá mais recurso. Isso tinha que ser negociado com o governo, mas não está sendo negociado. Vai demorar, vai ter uma DIN, e nós vamos depois pagar por isso. Escuta o que eu estou falando. Eu vou aprovar aqui, nós vamos aprovar na comissão, da Comissão de Legislação, a comissão responsável por isso é a Comissão de Finanças, e lá eles vão, com certeza, ter essa fala. Da onde vem esses 230 milhões de reais que o governo vai ter que botar de algum lugar, vai ser tirado. Não sei de onde, daí não é comigo. Mas nós vamos aprovar aqui sim, mas quero ver a Comissão de Finanças. Esse projeto, ele não tem admissibilidade lá na Comissão de Finanças. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Continue a discussão. Deputado Maurício, eu gostaria só de fazer algumas pontuações dentro do comentário, que eu sei que é muito difícil para o nobre deputado que assume o papel de liderança do governo, né, às vezes ter que defender algumas questões que fazem parte desse processo. Mas a nossa preocupação hoje em votar esse projeto de lei complementar, ele nada mais é do que muito parecido do que a medida provisória que o governo já tinha nos passado. Só que nós entendemos, e a minha relatoria, por isso que eu tomei o cuidado de não relatar a medida provisória hoje, é porque o artigo 170 da Constituição, ela veda que esse assunto possa ser feito por medida provisória, ela exige que tenha que ser por lei complementar. E a lei complementar apresentada, o projeto de lei complementar apresentada pelo deputado Napoleão, ela consegue substituir essa vontade que o governo tem de resolver esse problema de imediato. É claro que ela inclui algumas outras coisas, e essas outras coisas que para nós também é pertinente, estão sendo inclusas hoje, como as questões de ressarcimento. Isso pode ser discutido depois nas outras comissões e em plenário. Mas a nossa preocupação é que hoje nós estamos regidos por uma medida provisória que provavelmente nós vamos declarar inconstitucionalidade ali na frente. O remédio jurídico para isso seria um projeto de lei complementar. Então, é um entendimento, por exemplo, que a minha relatoria vai dar ali na frente na medida provisória, que eu estou tomando cuidado de não ler hoje, porque daqui a pouco esse projeto de lei complementar também não passa, e a gente prejudica a medida provisória que está em andamento. Porém, já vai o alerta que o nosso entendimento à medida provisória, não a primeira que nós aprovamos hoje, mas a 266, ela tem que ser feita através de lei complementar. Esse é o parecer que nós vamos dar na medida provisória. Então, continue em discussão. Presidente, posso rebater? Eu entendo o senhor, até formado
jurídico, né, formação jurídica. Eu tenho a minha formação em administração, mas por muito tempo presidente da Comissão Legislativa na Câmara de Vereadores de Joinville, e conhecendo um pouco da legalidade e admissibilidade e mérito de questão. Com certeza, essa medida provisória, ela teria legalidade sim, né, ela não fere, porque já tem dispositivos, né, julgados no Supremo Tribunal, atendendo isso, uma medida provisória. Essa medida provisória que o governo coloca, ela atende àquilo que os deputados querem. Apesar da PL, do deputado Napoleão, ter entrado antes. Ele formou fazer PL, mas o governo com certeza tinha. Mas cabe à comissão aí decidir. É o que eu vou falar. Novamente, vai para a Comissão de Finanças e lá o problema deles. Agora nós estamos jogando nas costas do governo 230 milhões que nós temos que saber de onde que vai ser tirado. Isso é verdadeiro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício. Continua a discussão. Vou colocar em votação o voto pela admissibilidade ao projeto de lei complementar número 0009/2025. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam e fica aprovado nessa Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, projeto de lei complementar 0009/2025.